Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. Nós, mulheres adultas que já passamos por isso, sabemos. Entrar na puberdade não é fácil. O corpo começa a mudar, a gente se compara com as outras. Se é tudo novidade para quem passa por isso, é também para os pais. Parece que de uma hora para outra, aquela menininha começa a virar uma mulher. Crescem pelos, os seios e os hormônios interferem também no humor. A puberdade é um período de transformações que merece ser encarado com delicadeza, até porque acontece de as mudanças começarem ainda quando são crianças, como aconteceu com a Isabela, filha da Regiane, que ficou menstruada pela primeira vez aos 10 anos. Como ela reagiu, Regiane? Olha, ela se assustou muito, por mais que ela já conhecesse, já soubesse, já tivesse explicado, ela não reagiu de forma muito positiva, ela ficou bem assustada e chorou querendo voltar a ser criança. Então daqui a pouco você conta melhor como é que foi a conversa com ela e como é que foi para você também. Sim. A gente vai conhecer o nosso especialista convidado, que é o doutor Maurício de Souza Lima, que é ebiatra. E muita gente ainda desconhece o ebiatra, né, doutor? Quem é o ebiatra? O ebiatra é o médico de jovens, né? Essa especialidade existe no Brasil há 40 anos e ele vem depois do pediatra. Assim como o pediatra é um clínico geral de crianças, o ebiatra é um clínico geral de jovens. E realmente a gente pode considerar que a filhinha dela ficou menstruada muito cedo ou aos 10 anos já é considerada uma idade para ficar menstruada? Está normal. Menstruar hoje aos 10 anos é considerado normal. Isso veio se antecipando. Uma coisa interessante é que há muito tempo, em 1840, a primeira menstruação ocorria aos 17 anos de idade. E aí isso veio caindo, caindo. Hoje a média aqui no Brasil é aos 12 anos, média. Então tem aquelas meninas que menstruam aos 10 anos, isso é considerado normal, assim como podem menstruar aos 14. Existe uma variação, né? Mas a menstruação, isso é também muito importante, é um fenômeno tardio dentro da puberdade. O primeiro sinal, como você falou, é o aparecimento do broto mamário, que acontece 2 anos antes da primeira menstruação. Então, sua filha deve ter começado a desenvolver os seios aos 8 anos de idade. E, Regiane, você ficou menstruada com qual idade? Com 12 anos, quase 13. E como foi para você ela ficar com 10 anos? Sim, como o doutor falou, as transformações do corpo dela começaram muito cedo. Então, com 8 anos já começou a alteração. Com 9 anos já estava cheio de pelo, a mama já estava bem visível. Então, foi muito cedo, foi uma surpresa mesmo. Porque ainda é uma Sim, criança, é uma criança. né? Na verdade, a adolescência começa aos 10. Então, o que a gente observa hoje? Algumas pessoas, algumas meninas que ainda não são adolescentes, mas já começaram a puberdade. Quer dizer, a puberdade que começa antes dos 10 anos, é isso? Isso, exatamente. E daí, como é que foi para lidar com isso? Quer dizer, como no caso dela começou um pouco mais cedo, não que esteja fora do normal, mas fora da média, como é que foi para você conversar com ela para ela aceitar essas transformações no corpo? Então, inicialmente foi bem difícil porque ela estava irredutível. Eu não quero ser grande, eu quero ser criança, eu quero voltar a ser como era antes. Aceitar a questão dos pelos, a mudança do corpo, ter que usar sutiã, foi bem complicado. Então, aos poucos, fui mostrando, olha, a mamãe usa, é comum, todas as meninas vão passar por isso, você começou, suas amigas também vão passar. Então, para ela ficar mais tranquila nesse processo de adaptação. O que a gente vê mesmo, doutora, que a gente escuta, é que os pais ficam torcendo para a filha menstruar mais tarde, né? Não só por essa questão de você acaba deixando de ser criança mais cedo, mas também por causa do crescimento. Deixa de crescer depois que menstrua? Aí, depois que menstrua, essa pergunta é bem interessante. Depois que menstrua, a menina ainda cresce em média de 6 a 8 centímetros. Tem até aquelas histórias, olha, menstruou, parou de crescer. Na verdade, o que acontece é diminuir a velocidade de crescimento. Ela não cresce naquela velocidade que a gente via, né, daquele estirão puberal mais acentuado. Ela continua crescendo, mas agora mais devagar. Agora, uma coisa muito importante também é que
os primeiros a entrarem na puberdade, como no caso aí da tua filha, eles sentem diferente do grupo. Né? Duro. A primeira da classe que ficou menstruada, que o seio cresceu, ainda mais para as meninas, né? Que o crescimento dos seios é muito evidente, né? A sociedade percebe. Elas ficam então, ficam, né, doutor? Né? Assim como a última também. Aquela que demorou mais para entrar em puberdade também se incomoda. Doutor, e tem mais uma mãe de menina com dúvidas aqui, porque os nossos telespectadores participam bastante. Olha, a Ellen do Nascimento, do Rio de Janeiro, ela tem uma pergunta. Ela escreveu no nosso Facebook. É o seguinte, ó. Esse ano estou reparando algumas mudanças no corpo da minha filha e estou ficando tensa. É normal nascer pelos pubianos e também na axila em uma menina de 8 anos? O que eu faço com os da axila? Descolorir ou depilar? Olha, Ellen, sua pergunta eu tenho certeza que é uma pergunta que preocupa também muitas mães. Então, é normal sim, você está dizendo que sua filha, Ellen, ela tem sinais de puberdade, ou seja, crescimento dos pelos ainda com 8 anos. Ela já está entrando na puberdade, isso é um reflexo dos hormônios entrando em ebulição antes da adolescência. Então, primeiro você tem que ficar tranquila sabendo que isso é normal, né? E a segunda coisa, você pode fazer o que for mais conveniente para você. Não tem problema nenhum depilar, ou se quiser descolorir, também pode. Agora, precisa ver se sua filha se incomoda com isso. Essa é a questão mais importante. Se ela manifesta o desejo de descolorir, por exemplo, ou se isso é um desejo seu. Pode depilar, porque tem uns mitos, né, que depilar estimularia os hormônios e a menina menstruaria mais cedo. Não. O que não deve ser feito é aquela depilação definitiva, né? Aquela que é feita, que algumas mulheres fazem e tal. Isso laser, sim, né? que é a laser. Essa depilação deve ser feita numa idade mais adiantada. Olha, o nosso papo sobre puberdade nas meninas continua no próximo bloco. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema é a puberdade nas meninas. Doutor, tem uma idade indicada para levar a menina ao ginecologista? Olha, geralmente quando ela começa a vida sexual ativa, você deve passar assim por uma consulta com o ginecologista ou se ela apresenta alguma queixa relacionada à questão ginecológica propriamente dita. O ebiatra, ele não faz exame ginecológico. Quando aparece alguma queixa, ele encaminha para o médico ginecologista. Regiane, você já levou a Isabela ao ginecologista? Não. Por enquanto, ela só foi acompanhada com pediatra. E ela tem cólica? Não. Olha que bom, É né? a sorte. Ela nunca relatou dores, só o desconforto mesmo da menstruação. Porque a gente ouve, né? Por exemplo, eu tinha muita cólica na adolescência, uma cólica incapacitante e o que a gente escuta, né, nos dias atuais, é que não é para ter cólica, né, doutor? Por exemplo, eu desenvolvi uma endometriose. Quer dizer, não é para ter cólica, não é para sofrer? Não é para ter cólica. Hoje, acho que a medicina chegou num estágio que a gente pode possibilitar que os pacientes não sintam mais. A gente pode até fazer uma medicina preventiva. Se você faz determinados exames, se você acompanha o paciente, você antecipa uma série de coisas. Então, não é para ter cólica, não é para sofrer de cólica hoje em dia. Doutor, e quais são os exames indicados, né, para esse adolescente que está na puberdade? Tem alguns exames específicos que eles precisam fazer? Tem sim. É muito bom a gente fazer um exame geral, né, um exame de sangue, ver como é que está a função, por exemplo, do fígado, dos rins, a questão de exercício físico e o que isso está provocando no corpo, alguma dor na articulação ou não. Então, uma consulta para esse jovem nessa fase da adolescência é importante. Agora, você tem isso na infância, o pediatra faz, e às vezes o adolescente fica esquecido, né? Então, é importante sim que a gente faça aí um screening geral, né? Um check-up para o adolescente. Esses hormônios causam todas essas transformações e acabam modificando o humor também, né, Regiane? Você já percebeu alguma mudança no humor da Isabela? Muita mudança de humor, uma flutuação, então ela está bem, de repente está tudo ruim, vai para o quarto, se esconde, não quer ver ninguém. Então,
Tem muita e já desde sempre TPM acontece. Cólica ela não tem, mas TPM tem. Tem a flutuação de humor mesmo. Os hormônios, né? Mas uma alteração de humor que os meninos também têm, só não tem nome de TPM, né? É verdade. Nessa fase da adolescência, os dois, né? Porque você tem lá aquela ebulição hormonal e esses hormônios realmente são poderosos, a gente sabe disso. E como é que os pais lidam com essa oscilação de humor dos filhos? Olha, é procurar entender, mas ao mesmo tempo colocar limite. Não é porque está lá oscilando o humor que pode fazer tudo, né? Claro que não. Você tem ali que colocar os limites e permitir, falar, olha, eu entendo que você está tendo esse comportamento assim assado, pode ser que tenha acontecido isso e aquilo, mas, espera aí, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, aí procurar conversar, né? Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Hoje em dia, a gente observa até que o diálogo está diminuindo, né? As pessoas ficam no celular, ficam só teclando e às vezes esquecem de olho no olho. Essa, eu acho que é a receita mais importante. E na pele, mudou alguma coisa na pele dela? Porque, infelizmente, algumas meninas acabam ficando com espinhas, né? Nem todas, mas muitas acontecem, né? Já começou. A pele do nariz fica mais grossa. E aí alguém comenta, olha, tem uma bolinha. Não quero ver, não quero saber disso. Ela a aceitação dessa mudança para ela... É nessa fase da vergonha, tudo da vergonha, né? E a espinha, já que você falou, do mesmo jeito que a gente falou da cólica, ninguém precisa sofrer com espinha hoje, né? Você tem tratamentos aí, tem uma escada de tratamento, você vai subindo um degrau de cada vez, mas hoje ninguém precisa sofrer mais como sofria no passado, aquele, né, rosto cheio de espinha. Regiane, e vacinação? Ela já tomou, por exemplo, a vacina do HPV, que é indicada nessa idade? Então, como o calendário de vacinação prevê, acho que a partir dos 9 anos, a vacinação, inicialmente, com a preocupação dessa doença, eu já vacinei ela assim que foi liberada. Porque tem as vacinas do adolescente, do né, adolescente. Doutor? A gente lembra das vacinas, por exemplo, da criança, mas na adolescência muitas pessoas acabam, né, deixando, esquecendo. Você tem, de mais importante, a do HPV e da meningite, alguns tipos de meningite, a quadrivalente e a meningite B. Essas duas vacinas também são muito importantes na adolescência. E ver lá se a carteirinha está em dia, se tomou a segunda dose do sarampo, a segunda dose da catapora, que às vezes as pessoas esquecem. Então, quando é criança a gente lembra, mas na adolescência é bom o médico dar uma conferida assim. Os adolescentes não gostam de acordar cedo, né? Não. Parece que eles têm mais sono pela manhã. Sim. A Isabela reclama, assim, de acordar cedo, de ir pra escola? Reclama de ter que acordar a qualquer hora. Ela é bem dorminhoca. Ela sempre foi muito dorminhoca, mas agora é mais dorminhoca ainda, é mais cansada. A sensação que eu tenho é que parece que ela está sempre cansada. São os hormônios, doutor? São, é uma mudança muito grande e até para esse adolescente guardar energia para poder dar aquele estirão de crescimento, né? Ele precisa guardar essa energia e o sono é uma coisa muito importante para isso. Então, respeitar os horários do sono, que às vezes eles não respeitam, porque pegam o celular lá, ficam teclando à noite na cama, enfim, eu acho que os pais também precisam ficar atentos a isso. Regiane, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. O prazer foi meu. Obrigada por todo esse conhecimento e por poder expor um pouquinho a minha condição atual. E a sua condição ajuda muitas outras famílias nessa mesma fase. Doutor Maurício, muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tem algum site que você quer deixar? Tem o Médico Ebiatra, www.medicoebiatra.com.br. Tá ótimo. Olha, o nosso Momento Papo de Mãe fica por aqui. Obrigada a todos que nos assistem e nos acompanham nas redes sociais também. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau.